Olá, mais uma vez aqui na Connect TV, no programa Acreditare. Hoje com uma personalidade maravilhosa, conheço desde 1995, é uma honra. Roberto, eu vou deixar ele falar o nome dele, porque ele tem o nome do meio e depois ele tem um outro aí que todo mundo vai conhecer. Eu conheci ele quando ele era da Medical System, é isso mesmo, Roberto? Isso mesmo, Ronaldo. Primeiro é um prazer estar aqui contigo, uma jornada longa aí desde 1995. Obrigado pelo convite. É Roberto Ribeiro Cruz, né? Roberto Ribeiro da Cruz. Da Cruz, nome forte, nome... Obrigado, graças a meu pai, né? Português? Tem uma história portuguesa, é uma mistura enorme, isso é uma das coisas que minha filha mais nova sempre tenta saber qual é a origem, e é uma mistura, tem italiano, tem austríaco, tem tudo que você imaginar, português, tem tudo que você imaginar nessa O lado família. mais emocional é o italiano ou é o português? Olha, a gente teve mais contato com o italiano, né? Apesar de eu ser de exata, ser um cara muito racional, o pouco que vem de emoção acho que é do italiano mesmo ali, da parte da minha mãe. Que legal, são duas descendências maravilhosas, né? O italiano e o português, acho que são coisas assim que a gente aprende muito com eles. Quem não aprendeu com eles, né? Não, com certeza. Acho que muita tradição, muita cultura e a gente aqui no Brasil carrega isso em todos os sentidos, né? Desde da comida, do jeito de falar com as mãos, querendo ou não saber que tem aqui, né? Então isso é bem forte. E como é controlar esse lado italiano, assim, às vezes na hora de dar uma resposta? Você deve ter trabalhado uma inteligência emocional, uma neurolinguística. Eu me julgo uma pessoa bem comedida, bem racional. Gosto de tomar decisões, principalmente empresariais, no dia a dia dos negócios, olhando fatos e dados e com bastante racionalidade. Obviamente, em alguns momentos a gente fica bastante nervoso e tem que ser comedido, né? Acho que, sim, principalmente quando a gente lida com pessoas, acho que manter a constância e as palavras com sabedoria ajuda a sempre ter um time unido e alinhar os objetivos sempre de um time, né? Olha aí, que dica maravilhosa essa, né? Você se manter comedido, pensar com calma. Isso é uma dica maravilhosa para quem está começando, Roberto. É verdade. Acho que, principalmente, o brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito emocional, né? Ele trabalha muito emoção e é bem impulsivo. Então, se a gente consegue raciocinar, pensar, contar até 3, não é fácil muitas vezes, é sempre difícil, principalmente no calor de uma discussão com o cliente ou com alguma pessoa que é importante, mas eu acho que o benefício é maior, assim, acho que pensar e eu particularmente gosto sempre nem 8 nem 80, acho que sempre a gente compor, acha uma solução, é aquela coisa que a soma zero ninguém ganha, né? Então, sim, acho que no contexto assim, de empresa, sempre procurar onde negócios que todo mundo ganhe, né? Roberto, uma das características que eu mais admiro em você é o fato de negociar. Você sempre foi muito negociador e muito bom de relacionamento. Quanto isso te ajudou a transformar a Medical System na Pixon? É uma boa pergunta. Acho que, primeiro, obrigado pelo elogio. Negociar, eu particularmente gosto, principalmente quando a gente busca algo que traga valor para todo mundo. Isso foi bastante importante ali em 2011 para 2012, quando nós fizemos a fusão da Medical Systems com a Pixion, que deu origem à Pixion que é hoje. E ali, no momento de unir duas empresas, unir investidores, acomodar todas essas pessoas, foi fundamental ter muita parcimônia na negociação, sempre buscar entender as necessidades, o que as outras pessoas buscavam, para que a gente construísse uma relação duradoura. E olhando essa trajetória ali de 2012 para hoje, acho que foi bastante válido e trouxe bastante frutos, né? A gente conseguiu ter um time de founders ali da empresa bem coeso, conseguimos ter investidores bem engajados e que ajudaram, de certa maneira, a empresa chegar onde chegou hoje. Não, e é muito gratificante ver o time que você trabalhava, porque hoje a maior parte desse time
está, de alguma forma, bem situado no mercado, bem... Então, isso é fruto de um laboratório que nasceu lá com vocês, né? E esse é um tema muito legal, Ronaldo, porque no começo eu lembro que eu ficava muito chateado, porque às vezes você conhecia uma pessoa, desenvolvia a pessoa e era uma pessoa extremamente competente, a gente acabava tendo uma afinidade, um relacionamento Sim. profissional ali no dia a dia, e de repente aquela pessoa achava uma oportunidade melhor e ia. E hoje o que eu enxergo poxa, o quanto de pessoas a gente conseguiu trazer para esse mercado de saúde, formar, e eu tenho hoje uma satisfação muito grande de ver assim, diversas pessoas que Sim. tiveram o primeiro emprego na área de saúde conosco, estarem em cargos extremamente relevantes, importantes no mercado de saúde e fazendo a diferença no mercado de saúde. Isso hoje acho que é muito gratificante. E mudar essa chave não foi uma, não foi uma coisa fácil, mas hoje assim, acho que é muito legal. Não deixa de ser um legado que a gente acaba deixando para o mercado e a grande parte dessas pessoas, você vê a qualidade, o profissionalismo, pessoas realmente que estão fazendo a diferença. Que nasceu ali com vocês e aprendeu de alguma forma com você no dia a dia, né? Acho que eu acho que esse relacionamento é sempre uma troca, né? A gente sempre... é uma via de mão dupla, onde a gente ensina e aprende também. Sim. E isso vai fazendo com que nos tornemos melhor. Esse é Roberto, eu acho que é uma oportunidade para você hoje lembrar para quem está assistindo a sua trajetória no início ali, porque a pessoa vê você hoje como executivo, às vezes como conselheiro, mas pode esquecer que você um dia foi da bancada, que você foi lá ajudar, desenvolver. Conta pra gente como é que era isso. Bom, a história, começar desde o comecinho lá, eu me apaixonei por computadores, informática, P&D naquela época, por volta de 85, 86, bem menino ainda, comecei a programar, então eu comecei como programador. Depois, por volta de 87, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, uma das primeiras empresas que faziam software para a saúde. Fiquei lá até 89. Depois de 89, eu, como desenvolvedor, nem se chamava desenvolvedor, eu fiz alguns projetos para alguns hospitais de São Paulo, como freelancer. E junto com o Rodolfo, que nós tínhamos trabalhado junto nessa outra empresa, nós resolvemos fundar a Medical Systems. Entendi. Então, isso começou ali no 1990. Então, hoje, praticamente, era uma empresa, uma trajetória de 31 anos, praticamente. Uma longa história. E foi bem legal. A gente começou ali em 91, 92, focados em software para consultório, prontuário eletrônico. Uhum. Então, hoje, algo que muito se fala em prontuário eletrônico, como automatizar o consultório do médico, a caneta do médico. Ali no comecinho da década de 90 a gente já tinha isso. E foi uma trajetória muito rápida e muito legal. Isso nos fundos da casa da minha mãe, dos meus pais, na realidade, no quartinho lá dos fundos. E tem um fato bem interessante ali, que foi um aprendizado muito legal. Por volta de 92, 93, a empresa já tinha uns 1.500 clientes, alguma coisa, vendendo disquete para consultório, isso aí. E a revista Exame, na época, ela tinha um caderno que chamava... Eu não lembro o nome, mas era de tecnologia. Sei, alguma coisa. Exame, acho que era Info Exame, exatamente, se eu não me engano. Nós somos velhos, Roberto. Somos, entregando a idade agora, né? Os nossos cabelos brancos não são à toa. Eles foram fazer uma reportagem, que eu lembro até hoje, que chamava Check-up com Backup. E uma das empresas escolhidas, que não se falava startup na época, uma das empresas foi a Medical Systems. Olha só. E eu lembro, eu, Rodolfo, conversando com minha mãe, falava, mas mãe, como que vai vir uma jornalista da Exame em São Bernardo, no quartinho do fundo aqui de uma casa, na periferia, para fazer uma entrevista? E ela deu uma super força de... Uma ajuda pra gente, foi super legal. Ela é italiana da família? Não, ela vem do lado italiano. Ela vem. E foi super legal, saiu nessa reportagem, foi bem interessante. Ali acho que foi um marco muito grande. Depois a gente direcionou a companhia para a parte de medicina diagnóstica. E na medicina diagnóstica nós tivemos
trouxemos bastante inovações. Então, acho que isso foi uma das características da Medical Systems na época de inovar. Então, o primeiro sistema de teleradiologia para transmissão de imagens, isso nós trouxemos. Tudo ali, né? Depois a parte de impressão de imagens, enfim, foi uma série de inovações. E como você falou na bancada, até por volta de pouco mais, 2000 e alguma coisa ali, eu sempre gostei muito, não só de visitar clientes, que é uma das coisas que eu gosto, de estar presente, entendendo os desafios do cliente, os problemas que eles têm ali no dia a dia, e depois transformar isso em um produto que era o software. Então, isso era muito, muito legal. Então, pôr a mão na massa, codificar, e isso eu me lembro também um grande cliente, um dos maiores laboratórios de São Paulo, onde a gente fez uma virada de marca, foi um desafio bem grande e a gente passava as noites ali programando para que eles funcionassem no dia seguinte. Assim, e você ainda, de vez em quando, corre lá para a bancada ou não? Eu gosto, mas já não tenho mais a mesma habilidade dos tempos passados. A linguagem mudou muito, né? Mudou, apesar de gostar, mas assim, hoje os jovens têm um talento que é impressionante. Eles são realmente os nativos digitais e é um talento que não se compara ao que a gente tinha no passado. Roberto, você consegue fazer uma perspectiva, assim, traçar uma perspectiva e imaginar o futuro? Porque a gente vê muito falar em inteligência artificial, BI, transformação digital. Você que tem isso na veia, como é que você vê esse futuro para a saúde? Olha, tem bastante coisa por vir. A área de saúde ela tem uma característica que ela não tem uma adoção muito rápida das tecnologias de apoio. Então, assim, ela precisa se sentir um pouco mais confortável para se aplicar essa tecnologia. E eu acho que o que vai vir de mudança vai passar pela transformação do sistema de saúde também. Então, assim, acho que a própria tecnologia ela vai trazer uma transformação que o sistema de saúde precisa hoje. Porque hoje, se a gente olha, a gente cada vez está vivendo mais, nem todo mundo vivendo de forma saudável, então isso vai acumulando algum tipo de doença, ou que seja crônico ou não, e o sistema de saúde não suporta. Então, acho que a gente vai ter que ter uma mudança grande nesse sistema de saúde, no comportamento das pessoas, inclusive dos pacientes, e eu acredito que a tecnologia em si vai ser o agente que vai possibilitar essa mudança como toda. E mais do que rotular, acho que inteligência artificial ou Big Data, o que seja, como isso vai chegar na palma da mão de um paciente, e de um paciente no seu smartphone. E aí, falando de futurologia, uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um futurologista, ele falou que a humanidade ela não tem a capacidade de entender o potencial das coisas novas e dar nome para eles. Sim. Então, a gente sempre procura associações antigas. E o exemplo que ele trouxe foi justamente esse, é o smartphone. Então, é um telefone inteligente que de telefone hoje ele não tem nada. Não tem nada. É um computador, né? Mas a capacidade humana de dar um nome novo para ele, de entender aquilo, é limitadíssima. E hoje talvez seja o que vai... uma dos, vamos dizer assim, dos devices que a gente usa que teria... Talvez a maior capacidade de transformação da humanidade, a gente já está vivendo isso. Né? Muito bom. Roberto, a gente vai ter que fazer um intervalo para nosso diretor da câmera lá fazer sucesso e ganhar o dinheiro dele, e a gente já volta.
educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta hoje com uma personalidade maravilhosa aqui, o Roberto Cruz, e a gente está explorando um pouco aí desse conhecimento dele, o quanto ele contribuiu para a saúde. Eu chamo ele de Steve Jobs brasileiro, acho que com muita humildade, porque realmente a história dele é muito parecida, é um cara batalhador, vencedor, que todos devem seguir. Você já tem livro lançado da sua literatura? Não, ainda não. Tem uma conhecida que sempre me provocava para escrever. É uma das coisas que eu tenho vontade de fazer um dia, assim. Acho que vale a pena, viu? Eu já fiz o meu aqui e falo para você que o livro é uma coisa que serve assim de terapia enorme, faz você relaxar, descobrir coisas novas, sempre é bom, viu? Acredito que é um autoconhecimento também, né? Nossa, ajuda demais, faz você refletir o que deu certo, o que não deu certo, criar projetos novos. Esse programa nasceu depois do livro, para você ter uma ideia. Muito legal, Ronaldo, isso aí e o nome a primeira apostila que eu lancei chamava A Qualidade Fazendo Parte de Você, que era o slogan da RD. RD é a qualidade fazendo parte de você. Aí eu peguei só isso e fiz a apostila para explicar isso. E toda vez que eu falava em escrever o livro, essa apostila veio na cabeça. Eu falei, então vou escrever o livro chamado A Qualidade Fazendo Parte de Você. E a ideia é trazer exatamente isso. O quanto você precisa querer a qualidade para que ela aconteça. E essa garra eu vejo em você, por isso que eu te convidei. Eu acho assim, você primeiro fez a qualidade com a Medical System para depois você crescer com ela. Eu acho que isso foi uma formação muito forte da nossa época. Sim. Então eu me lembro que toda a faculdade foi pautada em qualidade. Então a formação foi a base disso, e isso a gente acaba carregando, né? Então eu lembro de um professor que sempre falava, era sempre melhorando. Sim. Sempre melhorando, então naquela época do José Serra, que trouxe a Doroteia Werneck, aquela coisa toda, que colocou no Sebrae várias coisas referente à qualidade. Então aquilo entrou no Brasil numa época, né, que tinha aquele discurso, né, de trocar carro. Então a gente incorporou isso, né? E eu acho que isso é muito importante. E as pessoas que estão mais novas, talvez não vão entender essa ficção nossa, esse desejo nosso pela qualidade. Isso acho que é uma das coisas que talvez mais chateia no dia a dia. Porque essa busca pela qualidade, por um serviço de excelência que a gente imagina, que a gente quer fazer, nem sempre chegar na ponta. Verdade. Então, assim, então esse é o desafio de como alinhar toda uma empresa, todos os colaboradores, para que eles tenham realmente esse senso de qualidade, de entrega de um serviço de valor, realmente fazer a diferença na vida de alguém, para algum cliente. Né? Então, numa das trajetórias que eu te encontrei, eu lembro que você ficou o dia inteiro num cliente, que não vem ao caso falar, analisando, estudando como resolver aquilo, e você não cobrou nada por aquilo, você queria entender aquilo para poder passar para o programa. E hoje as pessoas pensam muito assim, primeiro no preço, depois no... né? Não pensa em agregar o valor, primeiro pensa no preço, e é isso que talvez esteja prejudicando essa nova... geração, ela está muito ligada ao preço.
poucas vezes ligada à qualidade. Eu acho que a gente tem que buscar um... Hoje fala muito, assim, falando o linguajar do mundo das startups, o mínimo produto viável, o MVP. Mas só que assim, o MVP ele é um mínimo produto viável. Normalmente não é um produto que dá para ser comercializado. Sei. Então, assim, em alguns momentos as startups tentam colocar produtos não prontos no mercado. E a evolução ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Você transformar uma ideia em um produto e aquele produto ter a maturação para realmente resolver o problema de um cliente, de um consumidor, leva tempo. Sei. É uma jornada. Então, não dá para se cobrar no momento zero. E necessita ter uma evolução, um aprimoramento do produto de uma maneira geral. E uma das coisas que eu acho que você deve ter muito orgulho, porque você é de São Bernardo, né? Daquela região. E ali foi o Vale Silício, praticamente, da TI para o Brasil ou não? Não, acho que é bem legal essa pergunta também, Ronaldo, porque e daí eu te falo de um outro envolvimento que eu tenho tido agora. São Bernardo, o ABC, ele é o berço da indústria automobilística. Uhum. É o berço da metalurgia, do sindicato, do Lula, onde o Lula nasceu. Então, meu pai foi metalúrgico, praticamente todos os vizinhos ali eram metalúrgicos. E falar de tecnologia era uma coisa que nunca pensei que traria futuro, que eu ia comprar minha casa, criar meus filhos, educar meus filhos com tecnologia, com software. Era uma coisa bem diferente. Eu lembro quando eu conheci minha esposa, a gente namorava, éramos jovens, os pais delas não entendiam. Ela trabalha com TI, com software e morria ali. Parecia que era uma coisa muito, assim, sem muito futuro. E o que aconteceu com o ABC, de uma maneira geral, é que o PIB da indústria ele vem caindo ano após ano. Verdade. E a área de serviço vem substituindo parte desse PIB no ABC, mas o grande potencial que eu vejo é na área de tecnologia. Sim. E na área de tecnologia, acho que podemos pegar, assim, a gente falou de pessoas que foram bem-sucedidas ali da Medical, que trabalharam com a gente, mas não só profissionalmente, acho que financeiramente também. Porque quando a gente pega o salário médio de um profissional de tecnologia, ele é muito maior do que de um profissional de outras áreas. Então, acho que... E está aquecido, né? E está aquecido. A gente dá oportunidade para essas pessoas, a gente está transformando. Acho que é uma forma de distribuir renda e gerar valor para a sociedade. E nesse sentido, surgiu ali do ABC, através da figura do Sr. Francisco, a coalizão digital, ABC. Que legal. Então, a ideia era... O governo federal ele tem uma iniciativa que é a E-Digital, que é um programa de digitalização de todo o Brasil. E a ideia foi como que a gente traz esse programa para o dia a dia das empresas, como a gente ajuda as empresas a serem mais digitais. Muito bom. E a partir disso surgiu um programa que está em cima de tudo, que é o Brasil 5.0, que tem o propósito de tornar o Brasil protagonista mundial na transformação digital. Então, que isso maravilha. é bem legal e transformador. Acho que é o que realmente necessita. E eu diria como fruto desse programa, como apoio indireto, porque na realidade é um trabalho pro bono, apartidário, realmente com propósito que isso aconteça, foi participar indiretamente, por exemplo, das discussões em Santo André para que fosse a primeira cidade a ter uma legislação para as antenas do 5G. Que legal. Que é um dos grandes problemas hoje que vai ter para implementar o 5G. Existe uma legislação de antena que não estava adequada. E Santo André era a primeira cidade a estar preparada para receber as antenas 5G. Por aí vai, acho que é um trabalho de formiguinha, mas fazendo história, né? De transformação com um grupo grande de pessoas fantásticas para realmente fazer algo diferente. Muito bom. Sempre trabalhei com tecnologia e eu acredito que tecnologia pode ser um motor de transformação para o Brasil. Com certeza. O Brasil está carente ainda, né? Está bem carente de profissionais, de tecnologia. Então, como a gente acelerar esse ciclo? A gente vê pela tecnologia dos aparelhos médicos. Quando você compra uma ressonância, por exemplo, aí você vê o quantas vezes a gente ainda está atrasado. Por mais que a gente avançou, ainda tem um gargalo, né? Agora, com essas novidades que andaram aparecendo aí,
doctoral, aquela coisa toda, a gente de novo volta a olhar e falar assim, nossa, temos ainda algumas coisas para adiantar. Então, mas eu acho que é por falta de incentivo mesmo no Brasil, né? O Brasil, em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, ele é mais focado em melhoria de processos. Então, Sim. basicamente, as grandes empresas, quando a gente olha todas as grandes empresas brasileiras, elas são mais... desenvolvem tecnologia, mas aplicada muito fortemente a processos. Sim. E menos a tecnologia de base, como, por exemplo, um equipamento médico. Uhum. Até porque é difícil, pela característica do Brasil, uma série de incentivos que faltam, que não existem. Você então... falou lá, né, de São Bernardo que o grande parque ali de carros, de fábricas de automóveis, e a gente não tem um carro nosso... É quase que inaceitável isso, né? Não, isso é uma das coisas. A gente não teve a capacidade de desenvolver um carro totalmente nacional. Pois é. Então, assim, isso acho que era um incentivo. Isso para mim é um plano de Estado, não é um plano de governo, é um plano de nação. Sim. De realmente ter um líder que traga um plano para o Brasil e que ele seja um plano de longo prazo. E eu acredito que a gente acaba focando muito no imediatismo como brasileiro, né? Resolver, até pelas necessidades, o que é justo. Quando a gente olha quantas pessoas no Brasil estão abaixo da linha de pobreza, a gente vê que realmente necessitamos de algo imediato. Sim. Mas se a gente só ficar no imediatismo, não vai resolver os grandes problemas da nação. Eu acho que existe um problema cultural ainda de talvez não incentivar tanto essa educação, porque de alguma forma eu não vejo ninguém querendo ensinar você a pescar. Eles querem mais produto pronto, né? E aí você tendo produto pronto, é lógico que você não vai questionar tanto. Acho que isso faz parte. Mas eu lembro, falando do Vale do Silício para mim, isso é legal, porque eu lembro que era Santa Catarina, São Bernardo e Salvador. Salvador. E ainda continua esses três ou já tem coisas pelo Brasil? Esse é um aspecto interessante. Os 3 escritórios continuam. Então, a gente tem mais pessoas nessas cidades, mas hoje a Pixon tem cerca de 400 e poucos colaboradores. Caramba. Em 118 cidades diferentes. Nossa. Então, assim, a pandemia acelerou muito. Então, o trabalho remoto, se preparar para o trabalho remoto. Então, hoje realmente... A gente tem praticamente todos os estados brasileiros, ou a grande maioria, 23, 24 estados, mais o Distrito Federal, 1 ou 2 só que a gente não tem pessoas trabalhando. Então, hoje a referência passou mais para ser um CEP, um escritório de referência. Eventualmente, a gente ainda reúne os times nessas bases, são as nossas bases de trabalho, mas a gente já não tem mais aquele vínculo com o lugar físico. Eu até acreditava que as pessoas talvez gostariam de voltar para o escritório, mas agora que a grande maioria está vacinada, a gente abriu os escritórios para quem quisesse voltar a trabalhar fisicamente. E a adesão tem sido baixa. Acho que e, por outro lado, a perda de produtividade não houve. Em algumas áreas, a gente teve ganhos de produtividade, que legal, inclusive. Um bom depoimento esse, viu? Isso tem sido bem interessante. E acho que agora, voltando à normalidade, acho que começa a ter alguns ganhos, né? Então, você começa a ter uma interação social melhor, então as pessoas não estão tão isoladas. Isso acho que traz... A gente vai conseguir, acho que, um meio termo entre o trabalho remoto e o trabalho presencial. Isso é bem interessante. Roberto, se você é italiano, eu vou arriscar dizer que você é palmeirense. Com certeza. Aê, Roberto! Torcendo pelo título sábado, né? Se Deus quiser, Roberto, dia 27 a gente vai... Vamos ver tudo depois. Quanto é cartomante, cigana, fala que vai dar. Quem sabe, né? Tomara, com certeza. A gente tem bastante chance. Já estão até chutando que vai ser o
o número 11 lá, não, é o 7, que é o... Dudu? Não, é o Rony, né? O Rony. Xará lá, parece que o Xará lá vai fazer gol, tomara. O Rony é bem forte, tomara que ele faça. Eu tenho a camisa do Dudu que eu ganhei. Dudu, muito obrigado, viu? Um dia eu vou trazer no programa e vou mostrar aqui para o pessoal ver, você assinando a camisa, muito obrigado. Fantástico. Muito Essa bom. nova ainda, 43. Só que eu já tô gordinho nova. para usar ela. Ele é muito baixinho, magrinho, eu sou gordinho, não deu certo, mas um dia eu uso ela. Legal. Roberto, mas você sabe que esse lado seu de empreendedor nunca teve tão forte no Brasil como agora. A cada entrevista que eu faço, eu vejo que as pessoas também já começam a amadurecer para isso. Parece que aquele vínculo de empregado, patrão, vem mudando. Pelo menos eu percebo isso. Tem muita gente que resolveu abrir MEI, que começa a entender o papel dele de uma outra forma. Não aquela coisa antigamente, só deveres, né? Deveres. Isso para mim é bem claro, nítido. Acho que as pessoas estão mais preparadas. Existem hoje mais material, mais educação, mais apoio para se empreender. Mas o que mais me chama a atenção em empreender, que eu acho que é uma das coisas mais lindas ali, é você tornar uma coisa completamente etérea em algo real. Sim. Algo concreto. Então, é você conseguir transformar uma ideia, um sonho, seja ele qual for, seja de desenhar um sistema, uma solução, ou montar um café, igual hoje eu escutei de um amigo, uma venda ali de açaí num lugar bacana. Quer que seja, aquilo nasce sempre de uma ideia e que o empreendedor tem a capacidade, acho que é a resiliência de passar por todos os momentos, que nem todos são fáceis, para construir algo que ele realmente acredita. Muito bom. Então, acho que para empreender realmente, o primeiro passo é você acreditar naquele sonho, naquela vontade, ter muita resiliência para passar por aquilo e não esquecer de fazer alguma pesquisa de mercado, entender um pouquinho mais ali para ver se o ponto Coisa que a gente não fez na época, Roberto. Não fazia. Nós não fizemos. Com certeza não, Ronaldo. Roberto, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você usasse esses minutos para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade para falar dos projetos que você está trabalhando. E olha, muito orgulhoso de você ter aceitado o convite, viu? Para mim é um prazer estar aqui, Ronaldo, e obrigado pelo convite mais uma vez. Falar com toda essa audiência é muito legal. Falando agora um pouco, desde 2018 eu saí da operação da Pixion, 2019 na realidade. Estou no conselho e tenho me dedicado a investimentos em startups, então tenho me envolvido muito no ecossistema de inovação, de empreendedorismo. E como você comentou, assim, tem muita gente bacana, gente muito inteligente fazendo coisas muito legais. E é muito prazeroso estar junto com esses grupos e discutindo, vendo tecnologias novas, vendo coisas que provavelmente daqui 1 ou 2 anos a gente vai estar usando e provavelmente transformando o Brasil. Espero que cada vez mais pessoas se interessem pela tecnologia, venham seguir as carreiras ali de engenharia, tecnologia da informação, ciência, que o Brasil precisa também desse tipo de conhecimento para que a gente continue sendo uma nação rica e próspera. Muito bom. Obrigado, gente. Olha, falei que ia valer a pena assistir. Por favor, compartilhe aí, dê um joinha no YouTube. E em todos os canais que a gente tem aí, Instagram, Facebook, é sempre muito legal. LinkedIn, a gente vai disponibilizar esse programa logo para todos os canais, então fica aí o convite para compartilhar com os amigos. Até a próxima!